Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já, quero agradecer o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos nossos canais de interatividade. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum Lotecando e deixe o seu like além do seu comentário. Você também pode nos ouvir e participar através do Facebook da Rádio Antena Esportiva. É só você digitar lá na barra de pesquisa Rádio AE que você vai nos encontrar. Tem também o aplicativo da Antena Esportiva, está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo, e é a oportunidade de você carregar a Antena Esportiva para tudo quanto é lugar e também no seu coração. Tem também as redes sociais da Antena Esportiva para você seguir, por isso eu convido você a nos seguir no Twitter, o arroba Se Liga na Antena, arroba Se Liga na Antena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o arroba Rádio Antena Esportiva. Arroba Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Antes da gente falar do concurso deste final de semana da Loteca, eu tenho um recado importante para você. É apostar na Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente dá para você aqui no Lotecando, para você fazer a sua fezinha lá também e apostar em vários mercados. Para você apostar na Bet Nacional, é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o seu cadastro, para você dar uma moral para a Antena Esportiva, é só você digitar o código de afiliado BEAntena. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, depois do recado, vamos agora sim ao que interessa, que é o concurso 1016 da Loteca, concurso que tem estimativa de prêmio de R$2.800.000. Olha, é muito dinheiro. E a Loteca já está acumulada mais uma vez, ou seja, já é a quarta vez que nenhum apostador consegue fazer os 14 pontos. Então, prêmio acumulado para este final de semana de novo. E neste final de semana, vamos ter jogos pelo Brasileirão Séries A, B e C, além de alguns jogos pelas ligas europeias. Jogo 1, São Paulo e Corinthians. Jogo 2, CSA e CRB. Jogo 3, Ceará e Santos. Jogo 4,
Internacional e Cuiabá. Jogo 5, ABC e Vitória. Jogo 6, Fluminense e Fortaleza. Jogo 7, Sassuolo e Udinese. Jogo 8, Avaí e Atlético. Jogo 9, Botafogo e América Mineiro. Jogo 10, Mônaco e Lyon. Jogo 11, Coritiba e Atlético Goianiense. Jogo 12, Grêmio e Vasco da Gama. Jogo 13, Real Betis e Vigia Real. E jogo 14, Goiás e Flamengo. A partir de agora vamos analisar todos esses 14 jogos, para quem sabe você faturar essa grana toda. Lembrando que se houver mais de um apostador que gabarite o concurso 1016 da Loteca, o prêmio será dividido igualmente. Vamos então para o jogo 1. Vamos começar as nossas análises. Clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians. Domingo, 4 da tarde no Morumbi, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Tricolor é o 14º com 30 pontos e o Corinthians é o terceiro com 43, ou seja, duas equipes em situações opostas na tabela de classificação. Na rodada do último final de semana, o São Paulo visitou o Cuiabá e empatou em 1-1, e o Corinthians recebeu o Internacional e ficou no empate em 2-2. O Corinthians não tem compromisso neste meio de semana, ao contrário do São Paulo, e ainda nesta quinta-feira recebe o Atlético Goianiense no Morumbi pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo do técnico Rogério Ceni conseguiu apenas um empate e 4 derrotas. Vem de um jejum longo de vitórias a equipe do São Paulo. Ao contrário do Corinthians, do técnico português Vitor Pereira, que nos últimos 5 jogos conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o São Paulo tem 71% de aproveitamento e o Corinthians, como visitante em 2022, tem 36% de aproveitamento. As probabilidades indicam 32% de chances de vitória para o São Paulo, 34% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Corinthians. Isso porque se trata de um clássico e aí tudo pode acontecer. As dicas são as seguintes: o São Paulo venceu apenas uma das últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Além disso, São Paulo defende uma invencibilidade de 6 clássicos contra o Corinthians, isso por todas as competições. Já o Corinthians venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Timão saiu derrotado nos últimos 4 clássicos como visitante contra o São Paulo, em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, mais um clássico estadual, CSA e CRB, sábado 4 da tarde no Rei Pelé pela rodada 29 do Brasileirão Série B. O CSA é o 16º com 31 pontos e o CRB é o 7º com 39. O CSA é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o CSA empatou fora de casa com o Novo Horizontino em 1-1 e o CRB bateu o Sport Recife em casa pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, os azulinos conseguiram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O CSA vem de 4 jogos de invencibilidade e o CRB vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o CSA tem 65% de aproveitamento e o CRB, atuando como visitante em toda a temporada, tem 36% de aproveitamento. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o CSA, 34% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o CRB. Vamos às dicas. O CSA sofreu apenas 2 derrotas nas 13 partidas como mandante neste Brasileirão Série B, que retrospecto bom da equipe do CSA atuando em casa. Além disso, o CSA venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos contra o CRB por todas as competições. Já o CRB venceu apenas 4 das 13 partidas como visitante que fez neste Brasileirão Série B. No entanto, defende uma invencibilidade de 7 clássicos contra o CSA, válidos pelo Brasileirão Série B. Jogo 3, Ceará e Santos,
Sábado, 4h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Vozão é o 15º com 28 pontos e o Peixe é o 10º com 34. Na rodada do último final de semana, o Ceará visitou o Flamengo no Maracanã e arrancou o empate em 1-1. E o Santos recebeu o Goiás na Vila Belmiro e se deu mal, perdeu por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Ceará, que agora é treinado pelo argentino Lúcio Gonzalez, conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Ceará vem de 3 empates nos últimos 3 jogos e vem de um jejum de 4 partidas sem vitória. Já o Santos, do técnico Lisca Doido, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Ceará tem 61% de aproveitamento e o Santos, como visitante, tem 35% de aproveitamento. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Ceará, 44% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Santos. Portanto, a probabilidade maior é de coluna do meio. Vamos saber o porquê. O Ceará acumula um jejum de 3 partidas sem vitória, atuando como mandante pelo Brasileirão Série A. E o Ceará venceu apenas 4 dos 11 duelos como mandante contra o Santos em toda a história. Já o Santos venceu apenas 2 das 12 partidas como visitante neste Brasileirão Série A. E o Peixe defende uma invencibilidade de 11 duelos contra o Ceará pelo Brasileirão Série A. Jogo 4. Internacional e Cuiabá. Sábado, 4h30 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 4º colocado com 43 pontos e o Dourado é o 16º com 26, primeiro time fora da zona de descenso. Na rodada do último final de semana, o Internacional visitou o Corinthians em São Paulo e empatou em 2-2, enquanto o Cuiabá recebeu o São Paulo na Arena Pantanal e empatou em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Mano Menezes conseguiu 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 compromissos, enquanto o Cuiabá vem de uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Cuiabá vem de 3 empates nos últimos 3 jogos. Como mandante em 2022, o Internacional acumula 68% de aproveitamento, enquanto Cuiabá, como visitante, tem 43% de aproveitamento. As probabilidades indicam 44% de chances de vitória para o Internacional, 41% de chances de empate e 15% de chances de dar coluna 2, ou seja, de vitória para o Cuiabá. Então notem que a tendência é de vitória do Internacional ou empate. Vamos saber o porquê. O Internacional defende uma invencibilidade de 6 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Internacional jamais venceu o Cuiabá na história do duelo pelo Brasileirão Série A. Já o Cuiabá acumula um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A e o Dourado jamais venceu o Internacional atuando como visitante na história do duelo. Jogo 5, o único jogo da terceirona no concurso 10-16 da Loteca. ABC e Vitória. Sábado, 5 da tarde, no Frasqueirão, pela rodada 4 dos quadrangulares finais do Brasileirão Série C. Muito bem, o ABC é o líder do grupo C com 7 pontos e o Vitória é o terceiro colocado da chave com 4 pontos, ou seja, o ABC com o retorno à Série B encaminhado. Na rodada passada, as duas equipes se enfrentaram em Salvador e ficaram no 0-0. Nos últimos 5 jogos, o Elefante da Frasqueira conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o rubro-negro baiano vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só que o Vitória não vence há 2 partidas e o ABC vem de uma invencibilidade que já dura 3 jogos. Como mandante em 2022, o ABC tem 82% de aproveitamento, um dos maiores do futebol brasileiro na temporada, enquanto o Vitória, como visitante, tem 41% de aproveitamento.
As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para o ABC, 40% de chances de empate e 24% de chances de dar vitória. Isso porque é um jogo que pode mais que encaminhar o ABC para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, e o Vitória precisa vencer para continuar com chances de acesso. Por isso a dificuldade desse jogo. O ABC está invicto nas 10 partidas como mandante pelo Brasileirão Série C. Além disso, o time potiguar defende uma invencibilidade de 4 duelos como mandante contra o Vitória. Já o Vitória sofreu apenas 3 derrotas nas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série C. O time baiano acumula um jejum de 7 duelos sem vitória sobre o ABC, jejum que perdura desde 2015. Jogo 6. Fluminense e Fortaleza. Sábado, 7 da noite, no Maracanã, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Fluminense é o quinto colocado com 42 pontos e o Fortaleza é o 12º com 30 pontos. Na rodada do último final de semana, o Flusão perdeu fora de casa para o Atlético por 1-0 e o Fortaleza em casa perdeu para o Botafogo por 3-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Fernando Diniz conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota. E o Fortaleza do Vojvoda vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Como mandante, em 2022, o Fluminense tem 70% de aproveitamento e o Fortaleza como visitante tem 48% de aproveitamento. As probabilidades indicam favoritismo para o Fluminense. 42% de chances de vitória tricolor contra 23% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o Leão Cearense, ou seja, para o Fortaleza. O Fluminense defende uma invencibilidade de 7 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Flusão defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Fortaleza, isso por todas as competições. E o Fortaleza venceu todas as últimas 3 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, mostrando a recuperação no campeonato, e o tricolor cearense venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Fluminense. Jogo 7, Sassuolo e Udinese. Domingo, 10 da manhã, no horário de Brasília, no Citadel Tricolore, pela rodada 6 da Série A Team, o campeonato italiano. O Sassuolo é o 12º com 6 pontos e a Udinese começou bem, está na 4ª posição com 10 pontos ganhos. Na rodada passada, o Sassuolo empatou com o recém-promovido Cremonese em 0-0 e a Udinese bateu a Roma por 4-0, atuando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Sassuolo conseguiu uma vitória, 3 empates e uma derrota, enquanto a Udinese tem o mesmo retrospecto. 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, só que a Udinese vem de 3 vitórias consecutivas e o Sassuolo vem de 3 empates consecutivos. Como mandante na temporada, o Sassuolo tem 67% de aproveitamento em 2 jogos apenas e a Udinese como visitante tem 50% de aproveitamento, o time de Udine. De acordo com as probabilidades, temos aí 26% de chances de vitória para o Sassuolo, 34% de chances de empate e 41% de chances de vitória para a Udinese. Vamos às dicas. O Sassuolo venceu apenas uma das últimas 6 partidas pela Série A Team, isso incluindo jogos da temporada passada. Além disso, o Sassuolo acumula um jejum de 5 duelos sem vitória, atuando em casa diante da Udinese. Já a Udinese defende uma invencibilidade de 8 duelos contra o Sassuolo pela Série A Team e o time de Udine sofreu apenas uma derrota nos últimos 9 duelos, atuando fora de casa diante do Sassuolo. Jogo 8, Avaí e Atlético. Domingo, 11 da manhã, na ressacada pela rodada 26 do Brasileirão Série A.
O Avaí está dentro da zona de despromoção, é o 18º com 24 pontos, e o Atlético é o 6º com 42 pontos, dentro da zona de classificação para a Libertadores da América do ano que vem. Na rodada passada, o Avaí visitou o Juventude lá em Caxias do Sul e empatou em 1-1, e o Atlético em Curitiba bateu o Fluminense pelo placar de 1-0. O Avaí não teve compromisso neste meio de semana, já o Atlético, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Libertadores da América, garantiu a vaga na final ao empatar em 2-2 com o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Nos últimos 5 jogos, o Avaí conseguiu 3 empates e 2 derrotas, vem de um jejum de vitórias, enquanto o Atlético vem de uma invencibilidade de pelo menos 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. Como mandante na temporada, o Avaí tem 48% de aproveitamento e o Atlético, como visitante, tem 46% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Avaí, 28% de chances de empate, 45% de chances de vitória para o Atlético. Eis as dicas. O Avaí acumula um jejum de 8 partidas sem vitória pelo Brasileirão Série A. No entanto, o Avaí defende uma invencibilidade de 3 duelos como mandante contra o Atlético. Por outro lado, o Furacão acumula um jejum de 3 partidas sem vitória como visitante, isso por todas as competições, e o Atlético defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Avaí. Jogo 9, Botafogo e América Mineiro. Domingo, 11 da manhã, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Fogão é o 13º com 30 pontos e o América é o 8º com 35. Na rodada passada, o Botafogo venceu o Fortaleza fora de casa por 3-1 e o Coelho em casa bateu o Coritiba por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico português Luiz Castro conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto o time do técnico Wagner Mancini vem de 2 vitórias e 3 empates. O América vem de uma invencibilidade de pelo menos 5 partidas. Como mandante na temporada, o Botafogo tem 48% de aproveitamento, ou seja, o Estádio Olímpico Newton Santos não amedronta tantos adversários como em outras épocas, enquanto o América Mineiro, como visitante, também tem um retrospecto ruim, 38%. De acordo com as probabilidades, 26% de chances de vitória para o Botafogo, 35% de chances de empate e 38% de chances de vitória para o América Mineiro. Portanto, coluna 1 aí sendo diminuída, no caso, no quesito favoritismo, e a tendência de coluna do meio ou coluna 2. Vamos saber o porquê. O Botafogo venceu apenas 3 das 12 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. O Botafogo venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o América Mineiro. Já o América sofreu 7 derrotas nas 12 partidas como visitante neste Brasileirão Série A. E o Coelho saiu derrotado nos últimos 3 duelos como visitante contra o Botafogo em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Jogo 10, Monaco e Lyon. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Luís II, pela rodada 7 da Ligue 1, o campeonato francês. O Monaco é o 10º com 8 pontos e o Lyon é o 4º com 13 pontos. Na rodada passada, o Monaco bateu o Nice por 1-0 fora de casa e o Lyon perdeu fora de casa para o Lorient por 3-1. O Monaco tem compromisso neste meio de semana, vai visitar o Estrela Vermelha na Sérvia pela Liga Europa. O Monaco nos últimos 5 jogos conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, e o Lyon vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Monaco fez 4 jogos com 2 empates e 2 derrotas, ou seja, ainda não venceu atuando em casa na temporada 2022-2023, enquanto o Lyon, como visitante, tem 3 jogos,
uma vitória, um empate e uma derrota e 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam 16% de chances de vitória para o Monaco, 36% de chances de empate e 48% de chances de vitória para o Lyon. Vamos às dicas. O Monaco sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 19 partidas em casa pela Ligue 1. E o Monaco, por outro lado, venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Lyon. Já o Lyon sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 11 partidas pela Ligue 1. E o Lyon venceu 6 dos últimos 10 duelos contra o Monaco, ou seja, mais da metade deles. Jogo 11, Coritiba e Atlético Goianiense. Domingo, 4 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 17º com 25 pontos e o Dragão é o 19º com 22, duas equipes que estão dentro da zona de despromoção. Na rodada passada, o Coritiba perdeu para o América Mineiro fora de casa por 2-0 e o Atlético perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 em Goiânia. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba, do técnico Guto Ferreira, conseguiu apenas uma vitória e 4 derrotas, enquanto o Atlético Goianiense, nos últimos 5 jogos, conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Dragão que demitiu o técnico Jorginho na rodada passada do Brasileirão. E o Atlético Goianiense, que tem compromisso nesta quinta-feira, visita o São Paulo no Morumbi pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Como mandante na temporada, o Coritiba tem 67% de aproveitamento e o Atlético Goianiense, como visitante, tem 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Coritiba, 36% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Isso porque o Coritiba venceu apenas uma das últimas 6 partidas pelo Brasileirão Série A. E o Coxa venceu 5 dos últimos 7 duelos como mandante contra o Atlético Goianiense em toda a história. Já o Atlético Goianiense venceu apenas uma das 12 partidas como visitante neste Brasileirão Série A, e o Dragão venceu os 2 últimos duelos contra o Coritiba. Jogo 12, Grêmio e Vasco da Gama. Domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 29 do Brasileirão Série B, um jogo que deveria ser de Série A. O tricolor gaúcho é o terceiro colocado com 47 pontos e o Cruz Maltino é o quarto com 45, ou seja, duas equipes que estão dentro da zona de promoção para a Série A do ano que vem. Na rodada passada, o Grêmio derrotou o Vila Nova em casa por 2-1 e o Vasco perdeu para o Brusque em Santa Catarina pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time, que agora será comandado pelo técnico Renato Portaluppi, conseguiu 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, enquanto o Vasco, que agora será comandado pelo Jorginho, que estava no Atlético Goianiense, conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 compromissos. Ou seja, 2 times que vão estrear treinadores neste duelo. Como mandante na temporada, o Grêmio tem 77% de aproveitamento e o Vasco, como visitante, tem 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam favoritismo para o Grêmio, 46% de chances de vitória para o tricolor gaúcho, 32% de chances de empate e 22% de chances de vitória para o Vasco da Gama. O Grêmio venceu 10 das 14 partidas como mandante neste Brasileirão Série B. Além disso, o tricolor defende uma invencibilidade de 11 duelos como mandante contra o Vasco da Gama, uma invencibilidade que já dura desde 2017. Já o Vasco da Gama saiu derrotado nas últimas 6 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B e acumula um jejum de 6 duelos sem vitória sobre o Grêmio, jejum que perdura desde 2018. Jogo 13, Real Betis e Vigia Real. Domingo, 4 da tarde, no Benito Villamarín,
pela rodada 5 de La Liga, o campeonato espanhol. O Real Betis é o quarto colocado com 9 pontos e o Villarreal está logo acima na terceira posição com 10 pontos. Na rodada do último final de semana de La Liga, o Real Betis visitou o Real Madrid e perdeu por 2-1, enquanto o Villarreal recebeu o Elche e venceu por 4-0. As duas equipes têm compromissos neste meio de semana pelas competições continentais. O Real Betis visita o HJK nesta quinta-feira pela Liga Europa, lá em Helsinki, na Finlândia, enquanto o Villarreal recebe o Lech Poznan da Polônia pela Liga Conferência da Europa. Nos últimos 5 jogos, o Real Betis conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, e o Villarreal vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante, em 2022-2023, o Real Betis tem 100% de aproveitamento e o Villarreal, como visitante, tem 83% de aproveitamento até agora na temporada. As probabilidades indicam 26% de chances de vitória para o Real Betis, 35% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Villarreal. Vamos às dicas. O Real Betis sofreu apenas uma derrota nas últimas 7 partidas por La Liga. Além disso, o Real Betis venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Villarreal. Por outro lado, o Villarreal defende uma invencibilidade de 7 partidas por todas as competições e o Submarino Amarelo venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Real Betis. Jogo 14, Goiás e Flamengo. Domingo, 7 da noite na Serrinha, pela rodada 26 do Brasileirão Série A. O Goiás é o nono colocado com 35 pontos, pegando o elevador na tabela de classificação, e o Flamengo é o vice-líder com 44 pontos. Na rodada passada, o Goiás venceu o Santos fora de casa por 2-1 e o Flamengo em casa empatou com o Ceará em 1-1. O Esmeraldino não teve compromisso neste meio de semana, diferentemente do Flamengo, que recebeu o Vélez Sarsfield da Argentina no Maracanã pelo jogo de volta da semifinal da Taça Libertadores e venceu por 2-1, garantindo vaga na final que será disputada contra o Atlético no dia 26 de outubro em Guayaquil, no Equador. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Jair Ventura conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Goiás vem de 4 partidas de invencibilidade, já o Flamengo vem de uma longa invencibilidade. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Dorival Júnior conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Goiás tem 55% de aproveitamento e o Flamengo, como visitante, tem 65% de aproveitamento. As probabilidades indicam 21% de chances de vitória para o Goiás, 39% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o Flamengo. Vamos às dicas. O Goiás sofreu apenas 2 derrotas nas 12 partidas que fez em casa neste Brasileirão Série A. E o Goiás venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Flamengo. Já o Flamengo defende uma invencibilidade de 9 partidas pelo Brasileirão Série A e o Mengão sofreu apenas 4 derrotas nos últimos 25 duelos contra o Goiás em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Muito bem, analisamos todos os 14 jogos da programação do concurso 1016 da Loteca, agora vamos repassar a grade para você. Jogo 1, São Paulo e Corinthians. Jogo 2, CSA e CRB. Jogo 3, Ceará e Santos. Jogo 4, Internacional e Cuiabá. Jogo 5, ABC e Vitória. Jogo 6, Fluminense e Fortaleza. Jogo 7, Sassuolo e Udinese. Jogo 8, Avaí e Atlético. Jogo 9, Botafogo e América Mineiro. Jogo 10, Mônaco e Lyon. Jogo 11, Coritiba e Atlético Goianiense. Jogo 12, Grêmio e Vasco da Gama. Jogo 13, Real Betis e Villarreal. E jogo 14, Goiás e Flamengo. Lembrando, o prêmio para este final de semana acumulado em R$2.800.000. Para você faturar essa grana, é preciso que você acerte os resultados de todos os 14 jogos do concurso
1016 da Loteca. E você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou nos canais online das Loterias Caixa até este sábado, às 2 da tarde. O preço mínimo da aposta nas casas lotéricas custa R$ 3,00. O preço mínimo da aposta feita nos canais online é de R$ 30,00. Isso porque você precisa usar cartão de crédito. E para você saber o preço de outras combinações de aposta, é só você consultar o site das Loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br, loterias.caixa.gov.br ou o mural da casa lotérica mais próxima de você. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso deste final de semana da Loteca, concurso com prêmio milionário. Então é isso, galera, encerrando mais um Lotecando, sempre agradecendo o carinho da sua audiência. O nosso programa volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, no YouTube, no Facebook e no aplicativo da Rádio Antena Esportiva. Eu convido você a acompanhar Mirassol e Volta Redonda neste domingo, a partir das 6h30 da tarde. É a rodada 4 do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Goniedes vai contar toda essa história. Quero deixar aqui, na reta final do nosso programa, o meu repúdio ao assédio sofrido pela minha colega Jéssica Dias, da ESPN e da Super Rádio Brasil. Para quem não sabe, ela, durante a passagem dela ao vivo, acabou sendo beijada no rosto por um torcedor do Flamengo e esse torcedor foi preso. Graças a Deus, e que a justiça seja feita, porque as mulheres têm que ser respeitadas independentemente do local, independentemente da circunstância. E é por isso que eu digo, lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. E vamos dar um basta à violência contra a mulher, seja ela agressão física, seja ela assédio moral, seja qual tipo de violência que for. E se você presenciar, não hesite em ligar para o telefone 180. Até a próxima, galera! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Esportes. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.